glória e para a honra do seu próprio nome. Não é para a glória de homem nenhum, mas é para a glória de Deus. Amém? Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo de número 13. E nós vamos estar lendo esse texto muito conhecido, que serve de base para a nossa atuação no mundo como cristãos. Essas palavras saíram da própria boca de Jesus, quando ele diz: vocês, e ele está falando para mim e para vocês agora, amém? Amém? Vocês são o sal da terra. Mas se o sal, quer dizer, mas se vocês perderem o sabor de vocês, como esse sabor pode ser restaurado? Isso aí é na versão do dia Júnior, revista e atualizada. Não, vocês não servirão para nada, exceto para serem jogados fora e pisados pelos homens. Pai, a tua palavra foi lida nessa noite e é uma palavra tão poderosa, Senhor, que saiu da boca do teu filho há mais de 2000 anos. Que essa palavra hoje à noite seja entendida, compreendida, assimilada, de uma forma tal que nós saímos daqui hoje, Pai, eu e os meus irmãos, com uma atitude nova diante da vida, diante das pessoas, diante dessa comunidade que vive ao nosso redor e que precisa olhar para nós como igreja, como instituição, como gente, como pessoa, de uma forma que possa ver em nós o gosto que vai dar gosto do desgosto do mundo. Que nós saímos daqui sendo sal que vai estar temperando a terra, Senhor, porque é em nome de Jesus que eu te oro. Amém e amém. Aleluia. Vira para o teu vizinho e diz assim: meu irmão, viu aí? Você é sal, é o sal da terra. Presta atenção, olha a tua responsabilidade. Você está salgando alguém? Você está salgando alguma coisa? Você está salgando a tua casa? Está salgando onde tu trabalha? Está salgando o teu vizinho? Está salgando a tua igreja? Está salgando o teu discípulo? Como é que está a tua vida? É uma maravilha esse Jesus. O irmão Carlos é que diz que Jesus tem uma capacidade grande de síntese, né? Não é verdade, irmão Carlos? E eu me deparei com essa mensagem de madrugada hoje. Eu tinha preparado outra que até já preguei aqui antes, mas de madrugada hoje eu fui dormir 4 horas da manhã, porque eu fui para Antônio Prudente e vi 4 crianças nascerem, e entre as crianças nascendo e eu preparando a mensagem, era um menino vindo ao mundo e eu lá no computador eu ando com a minha bolsa e eu preparando. E é verdade, irmão Carlos, Deus tem um poder grande de síntese. Porque eu nunca, de sã consciência, me chamaria de sal, né? Eu podia me chamar de qualquer coisa, né? Mas de sal. Mas Jesus resolve me chamar de sal. E foi algo que eu comecei a meditar ontem. Disse: eu tenho sido sal. Eu tenho dado gosto à minha casa. Eu tenho sido tempero no meu lar. Eu tenho sido tempero na vida da igreja. Eu tenho temperado a vida dos meus clientes no consultório. Eu tenho temperado a vida das pessoas que estão ao meu redor. E Jesus falou: esse é o seu maior desafio. Queridos, nós como cristãos, nós somos o sal da terra, para dar gosto a essa terra que só tem muito desgosto.
Como eu estava orando aqui, quando eu peguei o microfone, apesar de nós nos acharmos, muitos de nós aqui, pequenos, significantes, você pode estar aqui hoje à noite e dizer: pastor, mas eu não sou um nada. Mentira do diabo. Jesus te chama hoje de sal e te convoca a ser o sal que vai temperar a terra e vai temperar o mundo. Querido, você pode não ser nada aos olhos do mundo. Você pode até dizer: mas eu, pastor, eu sou um contínuo lá no meu trabalho. Jesus te chama para ser sal como contínuo lá no teu trabalho. O que importa é que nós não temos e não podemos e não devemos dar desculpa para Deus hoje à noite de não termos até aqui tido essa postura de sal que salga o mundo. O que Jesus está dizendo é que Deus está nos convocando, queridos, está nos dizendo que nós podemos e nós devemos transformar o sentido e o gosto das coisas deste mundo. Nós precisamos hoje, aqui à noite, sair daqui crendo e tomando posse disso, de que eu posso salgar a vida do meu pai. Muitas vezes você pode ter entrado aqui hoje à noite e tem um pai que ainda não é crente, tem um pai que é um alcoólatra, tem um pai que é isso, que é aquilo. Enquanto você estiver apenas fazendo o diagnóstico, você não vai ver mudança. Mas na hora que você decidir salgar a vida do teu pai, amar o teu pai, cuidar do teu pai, fazer diferença na vida dele, você vai ver o que Deus vai fazer com a vida dele e com a sua também. Nós precisamos crer, queridos, e tomarmos posse desse poder, que não é nosso, é de Cristo em nós, no sentido de nós sermos referência para as pessoas que nos cercam. Referência, queridos, que vai trazer esperança. Referência que vai fazer a diferença. Porque eu fui chamado por Deus para ser sal, para fazer a diferença onde quer que eu vá, aonde quer que eu ande, aonde quer que eu habite. Cutuca teu vizinho devagarzinho e diz assim: meu irmão, você foi chamado para ser sal e para fazer a diferença. Eu não tenho motivos para dar desculpas. As minhas desculpas para Deus não valem. Eu não posso ter agora argumentos para dizer para Ele por que eu não tenho sido sal, não tenho temperado a vida das pessoas. Você pode dizer: mas pastor, eu passo por tanta dificuldade na vida, e eu estou até achando que essa dificuldade que você passa é porque você ainda não tem sido sal como devia ser. Queridos, isso é verdade, que a vida cristã começa dentro da gente. Alguém duvida disso aqui? A vida cristã, ela começa de dentro para fora, mas tem que ir para fora. Amém? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? A vida cristã começa dentro da gente. Muita intimidade com Deus, oração, leitura da palavra, adoração, o altar secreto, é verdade, mas você não pode ficar só aí. A vida cristã tem que começar dentro e explodir fora, queridos. Aleluia. Na medida em que eu tenho que ter o compromisso de ser um representante de Jesus aqui na terra. Eu tenho que representar Jesus no meio desse mundo, na secularidade da vida, aonde quer que você vá, aonde quer que você tenha, aonde quer que você esteja. Se você é um pequeno empresário, você tem que, como pequeno empresário, ser um representante de Jesus aonde você convive, na hora em que você se relaciona com as pessoas que te vendem, com as pessoas que te compram, no compromisso ético de ser diferente, do compromisso ético de fazer a diferença. Aleluia. Porque senão é só religião, e religião, meu filho, leva todo mundo para o inferno. Mas só Jesus em nós, transformando a nossa vida de dentro para fora, é que vai nos levar para o céu. Aleluia. Se você for perguntar para um xiita, lá um iraquiano daquele da vida ali, que bota um bocado de bomba de dinamite,
ele vai dizer que ele está certo, na loucura dele. Queridos, no dia a dia, essa sociedade tem que perceber que nós somos diferentes. E percebendo que nós somos diferentes, o mundo vai ter que glorificar a Deus, quer ele queira ou quer não queira, através das minhas boas obras e das boas obras de vocês. Queridos, só tem uma maneira do mundo dar glória a Deus. É quando o mundo olhar para a minha vida e encontrar Deus dentro de mim, através das minhas ações, das minhas reações, da minha maneira de andar, de falar, de ser, de reagir. O resto é papo furado, conversa fiada, religiosidade vazia e sem vida. O mundo precisa ver o jeito de Deus em mim e vocês. O mundo precisa olhar para o dia junho e ver como é que Deus é, da forma como eu anjo, da forma como eu falo, da forma como eu reajo, os princípios que norteiam a minha vida. O mundo tem que olhar para nós e ver em nós o jeito de Deus. Diz para o teu vizinho assim: meu irmão, acorda, rapaz. O mundo tem que olhar para você, diga, e ver em você o jeito de Deus. Como Deus é, como Deus ama, como Deus acolhe, como Deus abençoa, como Deus perdoa, como Deus age e reage. Aleluia. O resto é papo furado, gente. O mundo tem que olhar para os filhos de Deus, que sou eu e vocês, e ver que nós somos a cara do nosso papai. O mundo tem que olhar para mim e ver que eu sou a cara do meu papai, parecido com ele. Como eu acolho as pessoas, como eu ando, como eu falo, como eu reajo. Nós temos que o mundo olhar para nós e vermos que somos semelhantes ao Pai. Que somos bondosos, generosos, sensíveis para amar, para perdoar. Rapaz, às vezes eu escuto, Paulo, uma coisa que dói nos meus ouvidos. É um crente dizer que não perdoa. Rapaz, isso dói para mim como pastor, rapaz. Eu digo, será que eu não estou ensinando direito o povo? Eu não perdoo, meu filho. Se você não perdoa, você está no inferno. Porque lá está escrito na oração de Jesus que só quem pode receber o perdão de Deus é quem já aprendeu a perdoar. É o Pai Nosso. Quem está dizendo isso não sou eu. Quem está dizendo isso é Jesus. Pai, perdoa os meus pecados, como eu tenho perdoado meus devedores. Se você não está preparado para perdoar, você nunca vai ser alcançado pelo perdão de Deus. Aprenda a perdoar, meu filho. Porque o perdão só faz mal para você quando você deixa de perdoar. Os filhos de Deus, eles têm que estarem preparados para serem apaixonados pela obra, compromissados com a visão da igreja, conscientes que o tempo e a hora de nós fazermos a diferença já chegou, que nós temos uma responsabilidade grande diante de Deus e diante do mundo. Nós temos que responder esse mundo, gente, que uma criança de 10 anos de idade pega o 38 do pai. Irmãos, eu passei 2 anos na marinha. Eu atirei de pistola, atirei de fuzil, só não atirei de canhão, porque não me deixaram, que a vontade eu tinha tido para ver como é que é quando eu andei no navio. Mas eu digo uma coisa para vocês: não é fácil dar um tiro. Uma criança de 10 anos de idade, eu imagino a Rebeca, 10 anos de idade, pegar um revólver 38, entrar na escola e dar um tiro e acertar a professora. E quando aquela criança viu aquilo acontecer, ela ficou desesperada e deu um tiro na cabeça. Nós temos que ter uma resposta para esse mundo mal, gente. Enquanto igreja, nós temos que ter uma resposta de bondade, Júnior, de amor, para que esse mundo mude, aleluia. Porque só Jesus vai mudar isso. Cadeia não muda, só Jesus muda. Nós temos que ter no coração, gente, o mesmo amor que Jesus tinha. Quando Jesus, a Bíblia diz que Deus faz vir o sol sobre maus e bons. Essa semana mataram um policial militar de 29 anos de idade. E aqui não é programa Comando 190, nem Rota 22, nem nada não. É só para vocês entenderem, pelo amor de Deus, por que eu estou falando essas desgraças hoje à noite. Para vocês entenderem o que eu estou falando. Gente, o policial tinha 29 anos de idade, Edinho. Ele era filho da Hélia, que é atendente de enfermagem. Essa moça
é uma senhora, é funcionária da Antônio Prudente, do Hospital da Unimed. Mataram esse rapaz. Semana passada foi um engenheiro, professor do Cefet. E a Bíblia diz, queridos, como é que Deus olha para esse mundo. Mateus 5, 43 a 45. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre os justos e os injustos. O que é que Jesus está querendo dizer aqui? Que nós temos que viver de uma forma tal, amando tanto essa sociedade falida e desgostosa, que nós, com as nossas atitudes, nós vamos constranger com o nosso amor de uma maneira tão profunda, que nós vamos impactar a consciência dessas pessoas, que ainda se a gente dizer uma palavra, sem fazer um alarde, sem pressões, sem manipulações, sem nenhuma tirania, o mundo vai olhar para mim e para vocês, vai olhar para a igreja, e as nossas boas atitudes e o nosso amor, que eles vão ter que glorificar o Pai que está nos céus. Quando você tem uma atitude de amor, querido, não tem como as pessoas não glorificarem a Deus, olhando para a minha vida e a vida de vocês. Engraçado que quando Jesus veio ao mundo, no contexto daquilo que Ele está pregando hoje à noite, que as pessoas tinham que ser sal da terra. Na época de Jesus não havia nenhum grupo religioso fazendo a diferença, ao ponto da sociedade notar, queridos, a presença de Deus nos seus filhos. Vocês sabiam disso? Quando Jesus Cristo veio aqui na terra, por 33 anos Ele viveu, não havia em Israel, isso é mais absurdo, um só grupo religioso vivendo aquilo que estava no coração de Deus para a igreja viver e para o seu povo viver. Veja que Jesus não nasceu em qualquer lugar, em qualquer nação. Veja que Jesus nasceu em Israel. Veja que Jesus é descendente dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Jesus não é um qualquerzinho que nasceu em qualquer canto, não. Ele nasceu de uma linhagem que fez uma aliança com Deus. Mas essa mesma linhagem tinha esquecido dessa aliança. Queridos, a religião daquela época era uma religião oca, sem vida, fria, sem motivação nenhuma de realmente amar as pessoas e fazer a diferença aonde a religião estava plantada. Não havia um só grupo religioso que tivesse o coração de Deus naquela época. Nenhum, eles estavam totalmente equivocados. Por isso é que Jesus resolveu, ao invés de chamar os saduceus, os essênios, os zelotes, os fariseus, Jesus resolveu chamar homens simples do povo, pescadores, como eu e como vocês. Queridos, haviam 4 grupos religiosos naquela época. O primeiro grupo eram os essênios. Eles viviam no Mar Morto, e como diz o nome do mar, eles estavam mortos e se esqueceram de enterrar. Infelizmente, não aqui na Igreja Plenitude, tem gente dentro das igrejas mortos, esperando só serem enterrados, porque estão vivendo uma vida de religiosidade fria e sem vida. Eles afirmavam que havia a divisão entre o bem e o mal, e eles se achavam como únicos filhos de Deus no planeta. Pensou uma desgraça dessa? Os essênios achavam que Deus tinha escolhido só eles. O negócio era tão grande que eles resolveram se exilar na beira do Mar Morto, num lugar chamado Qumran. Eu e a pastora Angélica tivemos lá, foi lá onde foram encontrados os famosos manuscritos do Mar Morto. Esse povo, essa religião, eles se achavam tanto, Paulinho, que eles ficaram isolados do resto do mundo, e eles não estavam nem aí para aquilo que acontecia no mundo, que o mundo exploda. Eles não queriam se envolver com as pessoas e com o resto do povo de Israel. Haviam também, queridos, os fariseus, que eles não viviam separados, não. Tanto é que eles viviam no pé de Jesus. Pensa no negócio que perturbou Jesus. Foram os fariseus, perturbaram muito a Jesus. Eles viviam, os fariseus, no meio do povo. Mas eles se achavam superiores religiosamente. E eu conheço
Infelizmente, não aqui na Igreja Plenitude, mas nesses 30 anos de fé que eu tenho, eu já me deparei, Paulinho, com muito crente assim, que se acha. Os caras se acham, eles acham que só eles são santarrões. Toda vida que eu vejo uma pessoa assim, eu digo, está perto de cair. Porque a Bíblia diz que o orgulho precede a queda, e o que precede a honra é a humildade. Amém? De forma, queridos, que os fariseus, eles se achavam, eles achavam que eles eram os donos da verdade, os bonzões, e eles eram tão preocupados com o cumprimento das obrigações e das realizações e dos caprichos divinos, que eles caíram num literarismo total da palavra de Deus. O que dizia literalmente da palavra, eles faziam. Ainda hoje em Israel tem gente assim, esperando o Messias, até hoje. Nós tivemos Israel e nós vimos, lá em Deuteronômio capítulo 6 diz, Deus diz para a pessoa colocar a palavra de Deus na cabeça. E eles achavam que era para botar na cabeça. Sabe o que eles faziam? Pegavam uma caixinha, pegavam um pedaço da Bíblia, do Pentateuco, botava dentro da caixa e amarrava na cabeça. Depois na Bíblia diz que tinha que atar nos braços, eles amarravam nos braços. E eles não entendiam que o que Deus estava dizendo é que a palavra de Deus tinha que estar nos braços, nas ações, e não nos braços literalmente. Que nós tínhamos que ter a palavra de Deus com as nossas atitudes, porque os braços falam de atitudes. E aí dizem Deuteronômio que tem que botar a palavra de Deus nos umbrais, e eles botavam nos umbrais. Mas a palavra de Deus só estava na cabeça, na testa, nos braços e nos umbrais, não estava no coração. E foi por isso que Jesus questionou muitos deles. O que Jesus questionava neles era a exterioridade, sem conteúdo, correspondente dentro do coração. Porque o que importa para Deus não é o que está fora, é o que está dentro. O que importa para Deus não é o que a gente exterioriza, queridos, é o que está dentro de você, é o que está no teu coração. Isso é que vale para Deus. Tinha aí os zelotes, tem ainda alguns zelotes por aí, viu? Os zelotes, queridos, eles se achavam os portadores da espada da justiça divina na terra. Aqui na Igreja Plenitude não tem, mas eu conheço uns por aí que são igual os zelotes. Eles gostam de degolar a cabeça dos outros. Eles acham que eles são os donos da verdade, que o outro está errado, e quando o irmão erra, ele pega uma espada e que na Igreja Plenitude ninguém faz isso não. Quando o irmão cai e erra, a gente ama mais ainda, a gente continua amando mais ainda, e a gente vai lá de encontro àquele irmão e diz: meu irmão, você caiu, é verdade, vamos arrepender e vamos voltar, e vamos caminhar de novo comigo, eu vou te ajudar, e eu não vou te deixar sangrando à beira do caminho, como um soldado ferido. Mas tem gente por aí que não pode o cara errar, já quer cortar a cabeça dele e botar depois do inferno. Se tiver um lugar pior do que o inferno, eles mandam para lá. E a Bíblia diz que quem faz isso é o diabo, que vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus vem para salvar, para dar vida, e vida com abundância. Quarto grupo que tinha lá naquela época de Jesus eram os saduceus. Saduceus eram os melhorzinhos, porque eles eram formados pelos sacerdotes, que eles se enclausuravam nos templos, imersos nas cerimônias, nos sacrifícios e alheios às necessidades reais do povo. Felizmente aqui na Igreja Plenitude não tem gente assim, mas eu conheço alguns crentes por aí que são assim também. Os cabas são bons no cerimonial, na forma, no jeito, mas quando tem alguém passando alguma necessidade, ele não tem coragem de sair de casa para acudir ninguém. Eu acho mais engraçado, queridos, é que esses saduceus, quando Jesus estava sendo crucificado, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o Messias prometido, eles estavam fazendo as cerimônias no templo. Eles estavam cegos, não sabiam nem quem era Jesus. Mais engraçado é que Jesus não veio para falar para esse povo. Às vezes que Jesus interagiu com eles foi para questionar, chamar de sepulcro caiado. A mensagem de Jesus foi para o povão, por isso que eu gosto do povão, aleluia, glória a Deus. A mensagem de Jesus não foi para eles. Quando Jesus estava dizendo que eu e vocês teríamos que ser sal da terra, Jesus estava dizendo para mim e para vocês, aleluia. Surge Jesus, e Jesus não fala a essa casta, ele fala assim:
Há pessoas que não tinham nem um pedigree religioso. Há pessoas que não carregavam nenhuma grife no peito religiosa. Eram pescadores, fiscais de impostos, prostitutas, pais de famílias curiosos, mães esperançosas, gente simples que vinha de toda parte, gente doente, angustiada, possessa, oprimida, gente sadia, alucinada, ocupada, gente de todo tipo, gente como eu e como vocês. Diz assim para o teu vizinho: querido, Jesus está falando é contigo. Aí você vai colocar a mãozinha na cabeça agora assim, ó, e vai dizer assim: que toda religiosidade saia da minha vida, em nome de Jesus. Pode aplaudir a Jesus. Gente, não tem nada pior do que a religiosidade. Jesus olha para aquela gente como Ele olha para a gente, como uma semente de um novo tempo, de uma nova comunidade. E é engraçado que Jesus olhou para aquele povo como ninguém olhava para eles. Essas castas religiosas, para eles, aquele povo publicano, prostituta, aquilo ali era ralé, aquilo ali era expurgo, aquilo ali não tinha valor nenhum. Eu acho lindo em Jesus, que foi para esse povo que Jesus veio, foi para esse povo que Jesus pegou, e foi para esse povo que Jesus garantiu, que Ele bradou, crendo que eles seriam o sal da terra, que eles iam salgar a terra, e a verdade salgaram. Vejo que o Evangelho chegou até nós, e esse sal tem salgado as nossas vidas até os dias de hoje. Quando eu vejo o Evangelho chegando até aqui, alcançando pessoas, transformando vidas, e começa transformando de dentro, e daqui a pouco está transformando fora também. O cara chega aqui, Edinho, às vezes triste, feio, abatido, descorado, magro. O cara vira crente, converte, daqui a pouco, Rafinha, ele fica bonito, gordo, saudável, assim como eu, aleluia. Fica feliz, aí já chega aqui sorrindo, aleluia. Começa a mudança de dentro, porque o sal está salgando e está dando um gosto novo à vida. Jesus olhou para aquele povo indigente, excluído, e disse: vocês é que vão ser o sal da terra. Vou transformar vocês naquilo que dá gosto ao mundo. Vou jogar uma pitada de Deus na terra. E eu conto com vocês para ser esse tempero da graça de Deus nesse planeta. Vira para o teu vizinho e diz: meu irmão, hoje você virou tempero. Você é uma pitada de Deus aqui na terra. Queridos, o que é que Jesus estava querendo nos ensinar com essa figura do sal? Que não devia ficar no saleiro. Esse sal que devia ficar num ambiente diferente da sua própria essência. Jesus me chamou e chamou vocês para ser sal, mas não é no saleiro. Sal, enquanto está no saleiro, salga alguma coisa? Sim ou não? O sal tem que estar fora do saleiro, queridos. Jesus está dizendo para a gente hoje que nós vamos viver nesse mundo no meio das diferenças, no meio das coisas que para nós são estranhas. Gente, para mim hoje, um cara que sai de casa de manhã para beber e só volta no outro dia é estranho. Sim ou não? Para mim, um cara que pega o dinheiro do governo e rouba e usa mal, para mim é uma coisa estranha. Para mim, um cara que sai por aí casado, adulterando à torta e à direita é uma coisa estranha. Mas Jesus tem nos chamado para nós vivermos como sal no meio da terra. No meio dessas coisas estranhas, nós estamos salgando e transformando e mudando, aleluia. Queridos, nós temos que ter a consciência que nós temos que viver num ambiente essencialmente avesso à minha vida e à vida de vocês, para que a gente possa alterar. Ninguém aqui é chamado a ser monge para ficar enclausurado dentro de um mosteiro, não. Jesus está dizendo que nós temos que ser sal, para salgar e para dar gosto à terra, e para alterar o gosto dessa terra. Aqui, Jesus estava querendo dizer pelo menos 3 coisas, que rapidamente nós vamos falar hoje à noite. É rapidinho, já estamos chegando no fim. Quando Jesus diz que eu sou sal da terra, e que vocês são sal da terra, a primeira coisa que ele está querendo dizer é que dentro dessa mensagem, dessa palavra dele, existe uma mensagem existencial que nos é trazida por Jesus.
Quando Jesus diz que eu sou e você é o sal da terra, Ele está dizendo que nós somos o elemento diferenciador desse planeta, que vai dar gosto à terra. Não é a terra arável, cultivável, não. É a terra, é a sociedade. Se Jesus está dizendo que eu vou ser sal, quer dizer que a minha existência, eu quero que vocês me entendam, tem um conteúdo existencial. Primeiro, Jesus está dizendo que a minha existência, a minha vida, o que eu sou, é sal. E se Jesus está dizendo que eu sou sal, é porque o mundo é o quê? Insípido. O mundo não tem sabor. O mundo é sem prazer. E essa é a vida humana. Sim ou não? Queridos, uma pessoa que não tem Jesus não tem vida, gente. Um casamento sem Jesus é insosso, é sem vida. Sociedade, a comunidade que a gente vive não tem vida. Jesus está dizendo que eu tenho que ser sal, porque a terra, o mundo, a comunidade está insípida, está sem sabor. E é verdade. E aqui eu não quero voltar para a sessão Comando 22, não. Deus me livre disso. Eu estou só dizendo para vocês que a terra que nós vivemos, o mundo que nos cerca, não tem sabor. Quantos estão entendendo isso? Digam amém. Me diz aqui uma coisa, qual é o sabor da cocaína? Qual é o sabor da prostituição? Qual é o sabor, gente, do adultério? Qual é o sabor do roubo? Qual é o sabor do crime? Qual é o sabor? Eu não estou falando aqui de gosto, eu estou falando da consequência. É sem gosto. Sim ou não, Moisés? Hein? Hã? Qual é a vida que tem um bandido? Um cara que vive no crime. Qual é a vida que tem um cara que ao invés de ir para casa para cuidar dos filhos, vai adulterar, pegar as meninas por aí e levar para um motel? Qual é o sabor dessa vida? Nenhum. Qual é o sabor? Me digam bem, qual é o sabor que tem, queridos? E sábado que vem vai estar aqui um ex-homossexual dando testemunho no culto dos jovens. Domingo 19h30, culto dos jovens. Vai estar aqui um ex-homossexual dando testemunho. E vocês vão ver o que é vida. O que é a vida de um homossexual, de um travesti. Vocês vão ouvir da boca dele. Gente, é ilusão. Não tem vida. Não tem sabor. O sabor é amargo. Me diz aqui uma coisa. Eu sei porque eu já vivi isso. Qual é o sabor do porre do outro dia? A boca é amarga ou é doce? É amarga. Se Jesus está dizendo que eu sou sal, a minha existência é de sal, é porque o mundo está vivendo uma vida sem sabor nenhum, queridos. Agora, Jesus está dizendo outra coisa, que aí é o maior desafio para mim e para vocês, é que a minha vida, ela tem que ser uma vida prazerosa, gostosa, cheia de alegria, cheia de sabor. E só assim o mundo vai olhar para a minha vida e vai encontrar na minha vida o paladar de Deus, para tornar esse mundo insípido, destituído de sabor, um mundo cheio de sabor, uma vida na vida das pessoas que vale a pena. Nós temos que ser o gosto de Deus para um mundo cheio de desgosto. E aí é o maior desafio da igreja. O maior desafio que eu tenho na minha vida, queridos, é de eu existir. Vejam bem, a dimensão da existência como sal, para dar gosto. A minha vida, Júnior, tem que ser boa. Me diz aqui uma coisa, como é que um colega meu, médico, vai converter se a minha vida é pior do que a dele? Se o meu casamento é o pior do que o dele? Se o meu testemunho é pior do que o dele? Se a minha maneira de encarar a vida é pior do que a dele? Não vai querer nunca. Ao invés de eu ser sal, eu não vou ser sal, vou ser terra. A maior função da igreja, queridos, é ter gosto. As pessoas têm que chegar perto da gente, provar e dizer, rapaz, esse cara é gostoso mesmo. Esse negócio de se ver a Jesus é bom. Porque a vida do Dias é uma maravilha. Eu quero também esse Jesus para mim. Agora, se o cara olhar para a minha vida e olhar a minha vida de cabeça para baixo, olhar a minha vida que vai de mal a pior, eu não vou estar dando gosto ao mundo. Eu vou ser mais motivo de desgosto do que de gosto.
E eu sei que na igreja Plenitude não tem ninguém assim, amém? Aqui só tem gente gostosa, dando sabor a esse mundo, sendo gosto para o mundo, gosto de Deus, para um mundo cheio de desgosto.